tarde, caros amigos, ouvinte Rádio Mundial. Alegria, muita satisfação em estarmos aqui com vocês mais uma sexta-feira ao vivo, sempre trazendo novidades, inovações, informações e, mais do que tudo, certezas que nós podemos estar melhor, ficarmos melhor e sermos melhores. Melhores não para os outros, para nós mesmos, para que nós nos sintamos à vontade, tenhamos uma qualidade de vida elaborada e, claro, sintamos que estamos integralizados aqui nesse planeta, que todos os nossos sistemas estão em funcionamento. E você pode sim ter consciência de quem realmente você é. E nós sempre iniciamos, é claro, com uma proposta, que na verdade é uma proposta lúdica, de você, através das histórias, através das dicas, das reflexões, poder avaliar-se, perceber-se e decidir transformar-se. E como de sempre, está aqui a nossa história, chamada As Leis da Perseverança. Superando uma crise no futebol. Analise por que você não marca mais tantos gols e pense no que pode melhorar. Já foi mencionado que uma vez um jogador de futebol, um atacante, muito famoso, não conseguia mais marcar gols. O que deve ser feito nessas horas? Analisar as razões pelas quais você não consegue mais marcar gol. E pensar sobre diferentes ângulos no que pode fazer para melhorar. Em seguida, comece a lidar com seus aspectos. Por exemplo, há algum problema na maneira com que eu chuto a bola? Estou fazendo uma dieta saudável? Estou me atormentando por preocupações, por doenças, por algum outro tipo de problema? Ou será que surgiu no meu time um jogador melhor do que eu? Um jogador que sabe lidar com a adversidade e que descobriu os meus pontos fracos. Com certeza, se realmente o oponente identificar a sua fraqueza e descobrir qual é a sua fonte, realmente você não vai mais marcar gol. Mas está aí uma grande proposta. Observe as suas fraquezas e tenha a coragem de modificá-las. Desta forma, você conseguirá marcar muitos e muitos mais gols. Brasil! É isso aí, pessoal. Tá aí de forma lúdica para você raciocinar, né? Aqui é uma história, uma metáfora, claro, relacionada ao gol, ao futebol, que na verdade é quando nós conseguimos alcançar objetivos, a gente brinca e correlaciona que você conseguiu marcar o gol, ou que está no pênalti, ou que conseguiu, ou que ainda falta um pouco. Vamos nos observar, pessoal. Né? Vamos detectar quais são as nossas fraquezas. Avaliar, conscientizar-se não é igual ao fracasso, porque existe ainda uma distorção entre a palavra fracasso. O que quer dizer fracasso para você? Você ter conseguido não realizar uma coisa, você ter tido vontade de ter determinado emprego, determinado bem material e não ter conseguido alcançar ou ter sido muitas vezes dispensado do emprego? Você acha que ser fracassado é perder? Na verdade, vamos elaborar novo conceito. Ser fracassado, todo homem de sucesso foi fracassado. Todo homem de sucesso, ele errou muitas vezes até ele acertar. Se você ainda está aí, tem aquela ideia fantasiosa de que uma pessoa de sucesso acorda no sucesso e dorme no sucesso e que ela não fez nada para que isso acontecesse, você está enganado. Você está se depreciando. Pelo contrário, uma pessoa que tem sucesso, ela errou muito. E também vamos conceituar o que é erro. Não tem certo ou errado, ela se equivocou muitas vezes na maneira de fazer aquele processo, aquela atitude, e teve a coragem de modificar, teve a coragem de muitas vezes ouvir uma sugestão, procurar um trabalho, procurar uma ajuda e se transformar de tal maneira que ela obteve como resultado sucesso. É assim que você deveria começar a pensar. Se hoje você está se sentindo desta forma, olhe e diga:
Toda pessoa que está com esta sensação é um vencedor. Apenas não encontrou a maneira de se expressar de forma adequada. E com esta situação, você pode sim direcioná-la para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida afetiva, para a sua vida financeira. Quantos e quantos relacionamentos, pessoal, a gente vê aí que tem argumentos de sucesso e as pessoas acabam se enrolando, se enroscando, não assumindo suas fraquezas, não tendo a humildade muitas vezes de pedir perdão, me pedir desculpa, consertar a rota, entrar de novo no eixo, e as pessoas acabam entrando nas suas situações egóicas, né? Eu tenho razão, e eu também conceituo o que é ter razão. A gente não sabe, né? Depende do ponto de vista e depende do seu mapa de mundo. E as pessoas ainda ficam presas nessas situações e acabam achando que estão fracassando. Então, hoje, chamando sua atenção, não há fracasso. Há, sim, tentativas equivocadas de você atingir um objetivo. Mas também há possibilidades de você descobrir aonde foi e ter, sim, a disponibilidade de sair do processo e caminhar para o sucesso. E o telefone para você interagir aqui conosco, na Rádio Mundial, ao vivo, fazendo perguntas que sejam pertinentes ou não ao tema, é o 30 16 17 64 e o 30 16 17 65. E o tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante, que nós vemos acompanhando algumas reportagens e também acompanhando alguns pacientes a respeito do sono, distúrbios do sono. E eu realmente trouxe esse tema porque venho acompanhando alguns pacientes que estão sendo acometidos por esta perturbação. E nós, claro, como sempre, como profissionais da saúde, tentamos encontrar soluções e levar esclarecimentos e também informações a você. Então, para que você tenha noção, primeiramente, pessoal, o sono, fisiologicamente falando, é extremamente importante. Você tem que dormir. No sono, que ele é dividido em duas fases, e dentro dessas duas fases ele é subdividido em escalas de ondas, né? Nós temos a fase não REM e a fase REM. Fase não REM é a fase superficial, onde o corpo começa a entrar num processo de relaxamento. E nós temos a parte REM, que é a parte mais profunda, onde o corpo realmente está num estado de relaxamento, de regeneração, de performance, e é onde se encontram os sonhos, é onde você sonha, porque realmente o corpo está parado em mínima função e a mente está totalmente ativa. É nessa parte que muitas vezes acontecem as projeções energéticas, o contato com o mundo espiritual, os desdobramentos e todas aquelas situações extrafísicas que nós vivenciamos. Mas o importante é que você saiba que o sono é extremamente benéfico porque atua como restaurador, ele restaura as células, pessoal. É igual nós, né? Porque durante o dia você gasta energia, você tem suas atividades normais, você se alimenta, você precisa de enzimas, você vivencia situações de estresse, você tem desafios, você libera hormônios, enfim. E tudo isso, num período da noite, noturno, ele precisa entrar em regeneração, em reparação, para que no próximo dia você consiga, assim, ter uma linearidade de atividades. E quando você não dorme, não há regeneração. Além disso, durante o sono, são secretados os hormônios de anti-estresse, o cortisol, que quando, né, as pessoas estão com muito estresse, ele está altamente elevado na corrente sanguínea, na primeira fase do estresse, na fase aguda, e na fase crônica do estresse, que é aquela fase de fadiga total, ele está muito baixo na circulação, o que nos mostra que a glândula suprarrenal está machucada. Então, é secretado o hormônio anti-estresse. Além disso, o hormônio do crescimento, pessoal. Crianças que não dormem não crescem. Por isso que o adolescente, ele dorme muito, porque a liberação do hormônio de crescimento, o IGF-1 e o GH, são necessários e acontecem noturnamente. Além disso, pessoal, hormônios que regulam a pressão arterial.
Então, você fica com a pressão arterial regulada, não tem nem picos de hipertensão. A insulina, a reparação do pâncreas também acontece noturnamente, a insulina. Então, claro, você vai ter maiores tendências a desenvolver diabetes. E mais do que tudo, pessoal, quem não dorme engorda. Quem não dorme, engorda. Então, se você está aí fazendo regimes de emagrecimento malucos, estudando descompensadamente durante a madrugada, perdendo horas de sono, muitas vezes até nas baladas, bebendo, comendo, preste atenção. Você está trabalhando contra a sua saúde. 2 hormônios são secretados durante a noite, que relacionam à obesidade, leptina, grelina. Leptina é um hormônio que dá saciedade para o corpo. Então, você não precisa comer tanto, você come o fisiologicamente adequado. E a grelina é o hormônio contrário, é o hormônio que dá apetite, que dá vontade de comer cada vez mais. E um detalhe para você que está nos escutando, vontade de comer doces, vontade de comer carboidratos. Isto, pessoal, precisa de reparação. Precisa de um olhar mais esclarecedor. E dentro disso, nós temos os distúrbios, a apneia hipofuncional anatômica, o ronco. Você sabe o que é o ronco? É a entrada do ar nas cavidades aéreas que provoca turbilhonamento, porque deve estar essa região um pouco estreitada, quadros alérgicos, quadros riníticos, às vezes você está acima do peso. Tudo isso faz com que ocorram modificações anatômico-funcionais. Não é que você tenha o problema, mas está instalado um problema por ordem de uma disfunção. E isso faz com que você ronque. E a partir daí, as crises de apneia. Apneia é você parar de respirar durante o sono. São em microsegundos, mas falta oxigenação no seu cérebro. Por isso que muitas vezes há pessoas que acordam com dores de cabeça, com enxaquecas generalizadas, com hemicrania, que ela é a dor só de um lado da cabeça, fadigadas, envelhecidas, porque não conseguem fazer esse processo de reparação. E a melatonina, pessoal, se você é daquele tipo de pessoa que vai para a cama lendo um livro, né? E muitas vezes aqueles tipos de leitura que não são apropriadas para o momento do sono, porque a nossa mente, o nosso inconsciente vai armazenando todas as informações. Então, você vai, muitas vezes, dormir lendo livros aterrorizantes, que o sistema imunológico também libera substâncias, e você não consegue relaxar, você não consegue liberar a melatonina. Melatonina só é liberada pela pineal, no quarto escuro, em ambientes escuros, sem nenhum estímulo luminoso e também com relaxamento mental. E a melatonina é o hormônio do envelhecimento, pessoal. Por isso que as pessoas, muitas vezes de idade, não, dormem pouco, porque secretam um pouco, quase não mais secreto. Então, eu quero que você tenha noção, você precisa ter uma qualidade de sono adequada. Para isso, existem alguns rituais, deitar, está lá no nosso livro. O meu livro que eu escrevi em parceria com o Dr. Rubens, o nosso livro Saúde Mais Saudável, Viva Mais e Melhor, está lá na nossa loja virtual, está na Saraiva, na Nobel, onde a gente dá algumas dicas, um capítulo relacionado ao sono, nos braços do Morfeu, o que você pode fazer para melhorar. E nós, enquanto farmacêuticos e entendendo a bioquímica, também temos lá no nosso Grupo Naturalis um trio ou um kit, Durma Melhor, Durma com uma melhor qualidade, onde nós associamos algumas ervas medicinais, um floral e a aromoterapia. Eu também sou aromoterapeuta e a gente sabe que algumas essências liberam o sistema límbico, que é o sistema nosso das emoções, e, consequentemente, liberam alguns hormônios anti-estresse, ansiolíticos, antidepressivos. Então, esse kit já está lá disponível. Lá na nossa loja, anote aí, lojanaturalis.com.br, é o trio Durma Mais, Durma Melhor. Nós vamos rapidinho para o intervalo, e você, ouvinte, que está aí na linha, e mais todos os outros, aguardem que no retorno do intervalo nós vamos falar com vocês. Fique ligado.
Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0 operadora 11 2097 9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurantum.com.br. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Retornando então, pessoal, atendendo você pelo 3016-1764 ou 3016-1765. Vamos lá, boa tarde. Boa Oi. tarde. Doutora? Oi. Outro dia eu falei para a senhora que a minha junta estava inchada e já resolveu com a castanha da Índia, né? Opa. Agora eu queria que a senhora resolvesse o problema que meu couro cabeludo coça muito com qualquer shampoo, até de criança. E meus tendões do joelho atrás, eu tomo glucosamina, condoitina, não acho remédio, me dói muito os tendões. Tá bom, vou Por comentando. favor, que Deus te abençoe. Obrigada, querida. Vamos lá. Que bom, né? Que a gente aqui com as nossas orientações, com as nossas dicas, consegue, claro, fazer com que se viva melhor, com que se tenha uma qualidade de vida melhorada. Então, primeiramente, medicina chinesa, o fígado é quem rege músculos e tendões. Então, quando você tem muitas dores nos tendões, muitas dores nos músculos, nós temos que olhar para o fígado. Para o fígado, a gente trabalha com algumas ervas hepatoprotetoras, que nós temos lá no Grupo Naturalis. Por exemplo, a junção de carqueja, jurubeba, pariparoba e boldo são excelentes desintoxicantes do fígado, fazem com que o fígado trabalhe somente o suficiente, pessoal. Lembrando que o fígado é um grande filtro e todas as porcarias que você consome, os medicamentos e as emoções passam por ele. Então, primeiramente, trabalhando nessa questão, iria complementar com silício, porque glucosamina, condroitina tem que estar associada ao silício para ter uma performance maior das substâncias, né? E claro, né, pessoal, entendendo que existe também uma metafísica, uma psicossomática, uma maneira de pensar que também condiciona o corpo a não responder. E nós sabemos que os tendões, o que eles fazem, né? Eles vão juntando um músculo no outro, né? De tal maneira que você tem elasticidade. Então, eu pergunto, o que está lhe prendendo? Por que você não consegue caminhar? O que está impedindo? Aí, para pensar, pode ser pessoa, pode ser ideia, pode ser valores, mas é para que você possa estar aí refletindo. Nós temos mais alguém à linha? Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Olá, falo com quem? Roseli, tudo bem? Tudo bem, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Eu ontem fui a uma festa e tinha muitas pessoas fumantes, mas assim, absurdo. E hoje eu não estou conseguindo respirar direito. Poderia me informar alguma coisa que eu poderia estar fazendo? Posso, claro. A gente pode conversar sim. Tá bom? Ok, obrigada. Nada, querida. Veja só, pessoal, isso é uma, vamos dizer assim, uma alergia respiratória aguda, que teve uma causa específica. O que pode ser feito? Aquela nebulização no ambiente, né, onde você rarefica o ar com soro fisiológico, que você pode fazer com os aparelhos, aquele aparelho de inalação, você pode fazer com os outros aparelhos de nebulização, e você também pode fazer com a toalha, né, que o pessoal sabe, faz aquele bafinho, a água quente, põe um pouquinho de soro, põe a toalha, né, e fica ali respirando um pouquinho aquele bafo. Isso é importante, mas limpeza também das narinas, com soro fisiológico e um pouquinho, algumas gotas, de 10 a 20 gotas de água oxigenada. Você faz essa mistura aí na sua casa e limpa as narinas, né? Porque, na verdade, aí é um caso típico de alergia respiratória. Mas a pergunta também é, por que nesse momento você estava envolvida no meio de tantos fumantes que a fumaça tem uma representação também, né, pessoal? Ela esconde algumas coisas, né? Ela não deixa você perceber exatamente o que está acontecendo. Será que teu psiquismo não está assim também?
Você não está enfumaçada, vamos dizer assim. Mais alguém à linha, Gê? Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Olá, seja bem-vinda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Vamos lá. A senhora falou a respeito de hormônio, né? E sim. E eu tenho tireoide. E minha pressão, ela oscila muito. E, de repente, uma emoção muito forte, ela sobe para 16. Aí, daqui a pouco, eu tomo uns por maracujá. Porque eu não posso tomar medicação porque ela cai de repente. Lógico, lógico. E eu passo muito mal, me dá uma sensação assim em volta da barriga, eu percebo que ela já subiu. Certo. Eu tô meio perdida, porque eu já fui médicos, tudo, e não tenho assim um diagnóstico, né? Então eu gostaria de saber se eu posso tomar, porque eu tenho a tireoide, eu tomo Tamazol. Tá. E um da homeopatia para controlar. Você toma Tapazol. É o Tapazol que você toma, né? Isso. Tá, de 40. Agora sobre É isso mesmo, é o padrão. Então a senhora falaria se eu poderia esse pico de pressão, porque eu já fiz mapeamento da pressão. Já olhou fisiologicamente, né? E não deu nada. Não. Tá bom. Comento contigo, tá bom, querida? Obrigada, doutora. Imagina. Pessoal, picos de pressão. Nós temos um entendimento da psicossoma com relação à hipertensão ou hipotensão arterial. Tudo que está relacionado com sangue, pessoal, é a nossa identidade pessoal, a nossa maneira de ser, quem você de fato é. Quando nós temos elevação da pressão arterial, nós estamos fugindo de conflitos emocionais familiares, né? Então, tá acontecendo uma coisa, poxa, eu não quero pensar nisso, nem me conta isso, porque isso daqui, não é impossível fulano ter feito isso, não acredito, não. Isto é uma fuga de um conflito emocional relacionado ao processo familiar. E a hipofunção é a mesma coisa, eu quero sair daquilo de qualquer jeito, ou seja, eu não quero estar presente, a minha identidade pessoal não quero estar presente nesta situação. Eu quero me afastar disso daqui. Por isso que fisiologicamente, quando você faz os mapeamentos, quando você põe o holter, todo aquele processo acadêmico, acaba não dando nada, lógico. Porque tem um estímulo emocional que tensiona, sim, os vasos e as artérias. Quando tensiona, eu quero que você imagine agora, é como se estivesse garroteando. Quando você garroteia com um elástico, alguma coisa, o sangue tem mais dificuldade de passar. Automaticamente, o nosso sistema é inteligente, ele impulsiona com mais velocidade, porque o cérebro, os órgãos principais, os órgãos imperadores, eles precisam de oxigênio. Então, você não tendo essa elasticidade no vaso, ele aperta e manda para cima. Por isso que ocorre o aumento da pressão. O que eu sugeriria? Florais de Bach, florais que trabalham o quanto emocional, que vão dizer o seguinte, olha, isso realmente está acontecendo, mas você não precisa ficar dessa forma. Na nossa página tem vários florais que você pode se identificar, mas um que eu já te falo de antemão é o Impatiens, é o Red Chestnut, que são florais que dão essa intensificação de preocupação excessiva com o outro e com a opinião do outro frente à sua própria identidade. E claro, completaria com cápsulas de melissa, porque melissa atua como um antitensional, ele melhora todo esse quadro, relaxa os vasos e as artérias e também ajudaria a compor aí o silício. O silício é um mineral que faz parte do endotélio dos vasos e das artérias, então também fortaleceria esses vasos e as artérias. Nós temos mais alguém à linha, vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Aqui é a Terezinha, do Jaraguá. Eu queria fazer uma perguntinha para a senhora. Vamos lá. Eu tenho uma queimação na sola do pé e no momento eu estou usando remédio para micose de unha. Tá. Daí tá queimando a unha, a sola do pé, tudo. É isso aí. E você já está usando um produto? Tempo que eu tenho micose de pé, né? Tá. É muito difícil de sarar. Vou te dar uma dica. Tá bom? Escuta pela rádio. Tá bom. Vamos lá. Já vou complementar o que ela me perguntou e já vou complementar lá com a pergunta inicial da nossa ouvinte que falou sobre a questão do couro cabeludo que machuca, enfim. Então, banhos de alecrim, pessoal. O alecrim mesmo, que você pode comprar a erva ou você pode comprar o extrato de alecrim. Ele atua como um excelente antibacteriano e antimicótico. E nós temos lá no grupo
um gel de cúrcuma. Cúrcuma é um fitoterápico antibacteriano, antifúngico, que melhora qualquer tipo de micose. Seja micose aguda, a longo prazo, micose de unha, micose dérmica. Ele é um ativo que atua nisso. A bisnaguinha você pode ligar lá no grupo e fazer a sua solicitação. Anote o telefone, 2097 9465. Para você nos encontrar, pessoal, nesses instantes finais aqui do programa. Pode acessar nossa loja, www.lojanaturalis.com.br. Pode acessar o site da farmácia, www.naturalescuranto.com.br. E pode acessar também o nosso site do nosso Instituto Terapêutico, www.comosersaudável.com.br. Lembrando você, em instantes finais, que vai haver mais um grupo sobre dieta anti-inflamatória, o último deste ano, que vai acontecer agora no dia 1º de outubro. Você pode ligar lá na farmácia e fazer a sua inscrição. 2097-9465. Eu vou me despedindo, como de sempre, e vou agradecendo imensamente a oportunidade que nos é dada para que nós, com as nossas novas ideias, os nossos novos conhecimentos, possamos realmente estar ao seu lado, para que você seja, esteja e viva sempre muito mais feliz. Até a semana que vem, se Deus quiser.